Teve um escândalo no mercado financeiro recente que muita gente lembra exatamente onde estava quando aconteceu, mas que na época quase ninguém conseguiu entender de verdade. Em 2022, uma das maiores corretoras de criptomoedas do mundo simplesmente colapsou. O nome dela era FTX. Até aquele momento, a FTX não era vista apenas como uma corretora. Ela era tratada como um símbolo da nova era financeira. Uma empresa moderna, jovem, agressiva, ligada à inovação e à ideia de que o sistema tradicional estava ultrapassado. A FTX patrocinava arenas esportivas, times da NBA, eventos globais. Seu nome estava estampado em estádios, camisetas, transmissões ao vivo. Celebridades faziam propaganda, fundos bilionários investiam pesado. E seu fundador, Sam Bankman-Fried, era apresentado como um gênio excêntrico, o menino prodígio das criptomoedas. Para o público, a mensagem era clara: isso aqui é grande demais para dar errado. Muita gente abriu conta na FTX não porque analisou a empresa, mas porque todo mundo confiava. E quando todo mundo confia, ninguém questiona. Em 2021, o mercado cripto vivia um dos seus maiores momentos de euforia. Bitcoin em máximas históricas, altcoins explodindo, projetos surgindo todos os dias. E a FTX crescia junto com esse movimento. Mas 2022 começou diferente. O mercado virou, os preços começaram a cair, a liquidez diminuiu, e o que antes era crescimento fácil virou teste de sobrevivência. Foi nesse ambiente que os primeiros sinais apareceram. Relatórios confusos, estruturas societárias difíceis de entender. Uma relação estranha entre a FTX e uma empresa chamada Alameda Research, também controlada pelo mesmo fundador. Mas quase ninguém deu atenção, porque quando o mercado está confiante, alertas parecem exagero. Até que, em novembro de 2022, a situação explodiu. Começaram rumores de que a FTX não tinha dinheiro suficiente para honrar os saques. Em poucas horas, clientes correram para retirar seus fundos. Era uma corrida bancária digital. E então aconteceu o impensável. Os saques foram bloqueados. Milhares de pessoas tentaram acessar o próprio dinheiro e simplesmente não conseguiram. Não era lentidão, não era manutenção, era silêncio. Bilhões de dólares estavam presos. Nos dias seguintes veio a revelação que chocou o mercado financeiro global. A FTX não estava apenas guardando os fundos dos clientes, ela estava usando esse dinheiro para fazer apostas altamente arriscadas no mercado, por meio da Alameda Research, sem autorização dos clientes, sem transparência, sem qualquer tipo de proteção real. Quando o mercado subia, isso ficava escondido. Mas quando o mercado caiu, o castelo de cartas desmoronou. O dinheiro simplesmente não existia mais. O impacto foi devastador. Investidores comuns perderam economias de anos, traders ficaram com saldos congelados, fundos quebraram. O mercado cripto inteiro despencou junto. Projetos que não tinham nada a ver com a FTX caíram por puro efeito dominó. A confiança desapareceu. E aqui entra a parte mais importante dessa história. O escândalo da FTX não aconteceu do nada. Ele foi construído lentamente, em um ambiente onde confiança substituiu o controle. Pouca gente perguntava onde estavam os fundos. Pouca gente exigia auditorias claras. Pouca gente queria saber como o dinheiro era realmente usado. Porque questionar algo que está dando certo parece desnecessário, até deixar de ser. Depois da quebra, vieram as investigações, vieram os depoimentos, vieram os documentos. E o que apareceu foi um nível de desorganização, imprudência e irresponsabilidade que ninguém imaginava em uma empresa daquele tamanho. Mas para quem perdeu dinheiro, isso não trouxe conforto. A lição veio tarde demais. O escândalo da FTX virou uma lição amarga, porque mostrou algo que o mercado insiste em esquecer. Não existe empresa grande demais para quebrar. Não existe marketing forte o suficiente para substituir gestão. E não existe confiança que sobreviva sem controle. A história da FTX não é apenas sobre criptomoedas. Ela poderia ter acontecido em qualquer época, em qualquer mercado. Ela é sobre comportamento humano, sobre excesso de confiança, sobre a ilusão de segurança, sobre acreditar que, dessa vez, é diferente. Nunca é. O mercado financeiro muda de roupa, muda de discurso, muda de tecnologia, mas os erros são incrivelmente parecidos. Sempre existe uma empresa inovadora. Sempre existe um fundador carismático. Sempre existe uma promessa de algo melhor. E sempre existe um momento em que ninguém quer fazer perguntas difíceis. Até o dia em que é tarde demais. Se você viveu a queda da FTX, provavelmente lembra da sensação de confusão, medo e incredulidade. A sensação de que algo grande tinha quebrado. Não só financeiramente, mas psicologicamente. E se você não viveu, essa história serve como um alerta silencioso. Porque o mercado adora repetir escândalos. Ele só muda o nome da empresa, o rosto do fundador e o discurso da vez. Mas o erro central quase nunca muda. Confiança sem controle sempre cobra seu preço.